Nos dois vídeos anteriores nós falamos sobre as tintas esmalte e as lacas, que também são conhecidas como as tintas automotivas. E agora nós vamos falar dessas tintas aqui, que são as lacas acrílicas. Essa tinta aqui, ela causa alguma confusão, porque quando se fala em tinta acrílica, a primeira coisa que as pessoas imaginam é em tinta à base d'água, mas isso não é uma verdade. A tinta acrílica pode ser à base d'água, mas também pode ter outro tipo de solvente, como é o caso dessas tintas aqui. Essas tintas, devido à formulação delas, você pode reduzir essas tintas ou diluir essas tintas tanto com água, ainda que a água não seja um bom diluente, eu vou falar mais disso, mas a água tem um problema de tensão superficial e isso atrapalha na aplicação da tinta. Ela pode ser diluída com álcool, vários tipos de álcool, pode ser com álcool isopropílico, pode ser com álcool 96, pode ser com álcool 46. Isso altera um pouco a forma como ela se comporta, mas funciona com todos esses diluentes. E ela pode ser também diluída com o mesmo diluente das lacas automotivas, ou seja, o que a gente chama aqui, costuma chamar de thinner. Isso permite uma gama de aplicação muito grande e permite atender vários tipos de público. A diferença no uso desses solventes é que quando você usa, por exemplo, o álcool, a tinta vai dar um acabamento um pouco mais fosco e um pouquinho mais áspero. Quando você usa o thinner, que normalmente você usa para as lacas automotivas, você vai ter um acabamento mais acetinado e mais liso. Mas, é claro, você tem o problema do cheiro. Se você for usar o thinner automotivo, você vai ter que ter todas aquelas providências que eu falei lá quando eu falei sobre as tintas laca, que é ter uma máscara de proteção, que é ter um ambiente ventilado, que é eventualmente ter uma cabine de pintura para fazer a extração do cheiro forte. Enquanto que se você usa álcool, você está usando um solvente muito menos agressivo e isso vai te permitir trabalhar em ambientes que não tenham tanta necessidade de ventilação ou tanta necessidade de proteção individual. Com isso, essas tintas aqui são muito versáteis, elas atendem a um público muito grande, desde as pessoas que gostam de trabalhar com thinner automotivo, por as pessoas que preferem, como eu, um solvente com menos cheiro, que possa trabalhar num ambiente menos agressivo. O problema dessas tintas é que, devido à formulação delas, elas são tintas caras. Em geral, essas tintas aqui, em média, custam mais ou menos, estou chutando, mas alguma coisa do dobro do custo de uma tinta, de uma laca automotiva ou de uma tinta esmalte. Isso por causa dessa formulação mais complexa que ela tem. Essas aqui são as três marcas principais, elas até têm vidros parecidos, né? São do mesmo tamanho, a mesma apresentação, mas são de fabricantes diferentes. Essa aqui é da Gunze, essa aqui é da Tamiya e essa aqui é da AK, mas elas são basicamente a mesma tinta. Você tem o solvente próprio. No caso dessas duas aqui, o solvente próprio da marca é a base de álcool, em todas as duas. No caso da Gunze, ainda que a fórmula dela seja igual, a Gunze ela indica um solvente que é o mesmo solvente usado para as lacas automotivas. E aí você vai ter a diferença de acabamento entre elas por causa do tipo de solvente, mas qualquer dos solventes serve para qualquer uma das tintas. Você tem uma gama grande de aplicação para atender aí a todos os gostos. Eu acho que essas aqui são as tintas mais fáceis para quem está começando no modelismo. Elas são fáceis de diluir, elas são fáceis de aplicar, elas têm uma secagem muito rápida, então não tem o problema de você encostar sem querer e manchar, porque ela seca muito rapidamente. Então ela tem a vantagem da laca automotiva, né, da tinta laca comum, porque elas na verdade são tintas laca só que com base acrílica, mas ela tem um solvente menos agressivo e te permite trabalhar com diluentes como álcool, por exemplo. Então esse aqui foi o terceiro tipo de tinta que a gente viu. Falei aqui muito rápido sobre elas porque não tem muito o que acrescentar. Então nós já vimos as tintas esmalte, nós já vimos as lacas automotivas, nós vimos então aqui essas aqui que são as lacas acrílicas e está faltando ver, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo, as tintas acrílicas à base d'água.
E essas são certamente as tintas mais difundidas hoje, que você encontra uma gama maior de fabricantes, e ao mesmo tempo são as tintas provavelmente mais difíceis de trabalhar para quem está começando. E a minha ideia sempre foi, quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui sobre tintas, em focar nas tintas acrílicas à base d'água, porque são as tintas que eu estou usando hoje, e elas são tintas complicadas, principalmente na diluição, porque ainda que sejam todas elas acrílicas à base d'água, nem todas as tintas aceitam a mesma diluição, nem todas as tintas aceitam o mesmo diluente, e às vezes cores diferentes da mesma tinta apresentam comportamentos diferentes. Isso nós vamos falar um pouco no próximo vídeo.